A sua Bíblia, ou seu smartphone, sua Bíblia online, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o versículo também é o 4. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos sabem que às quarta-feiras nós estamos numa temática de mentes transformadas. Já há algum tempo nós viemos ministrando em cima desse tema. E Deus também botou um título no meu coração em cima desse versículo de Filipenses 4:4. Que diz: a alegria de ser salvo. Louvado seja Deus. Quantos se encontram alegres aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus. Quantos estão felizes com Cristo nessa noite? Você pode dar um aleluia por isso? Glórias a Deus. Irmãos, nós lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós ficamos maravilhados porque o apóstolo se encontrava encarcerado. Ele escreve essa carta de uma prisão em Roma. E o que é interessante é o motivo dessa prisão. Paulo, ele não se encontrava preso porque tinha roubado algo. Paulo não se encontrava preso porque ele era um usuário de droga, um traficante. Paulo não estava preso por ter cometido qualquer crime que seja. Paulo estava preso porque era cristão. Paulo estava preso porque pregava o Evangelho, as boas novas de salvação. Essa carta ela foi escrita de dentro de um cárcere, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. E o que vai predominar nessa epístola aos Filipenses é a palavra alegria, ou regozijai-vos. No período nesses 4 capítulos dessa carta, são faladas 16 vezes, aparece o conceito de se alegrar durante esses 4 capítulos. No capítulo 1 nós vamos ver Paulo falando sobre a alegria do sofrimento. No 2 nós vamos ver Paulo falando na alegria do servir. No capítulo 3 ele frisa a alegria no crer. E no 4 a alegria em contribuir. Nós vamos ver que a intenção de Paulo não era somente expressar a sua gratidão aos filipenses, à igreja de Filipe, por suprir as suas necessidades através da vida do Epafrodito, que o foi visitar em suas cadeias e que ali levou o que era necessário para ele, porque a igreja de Filipe lembrou ele. E Paulo, ele não somente quer expressar a sua gratidão, mas ele também quer encorajar os filipenses a não perder a alegria da salvação. E será que essa carta ela foi ministrada só aos filipenses? Será que Paulo desejava alcançar só o coração dos crentes em Filipe? Com certeza não. Nós sabemos do que hoje, para termos a palavra do Senhor em nossas mãos, essa facilidade desse acesso, ela divididas em capítulos e versículos. Sabemos que os livros eles não estão cronologicamente
corretos, na sua ordem normal. Nós vemos que, mas é uma forma muito mais fácil o acesso que nós temos à palavra de Deus do que outrora. Os filipenses, eles poderiam imaginar que Paulo se encontrava triste, tinha motivo para isso. Paulo era um homem que suportou muitos sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo. Você conhece bem a história, a vida de Saulo de Tarso, antes de conhecer o genuíno Evangelho. Era um perseguidor, era alguém que, eu não quero afirmar que ele era um assassino, mas ele é cúmplice de assassinato, pois assim ele estava ali. A Bíblia relata que ele consentiu com a morte do primeiro mártir da história, Estevão. Mas depois que ele tem um encontro com Cristo, que literalmente cai do cavalo, fica cego, e volta a enxergar não somente a visão natural, mas principalmente a espiritual, que transforma a sua vida num grande apóstolo que foi. Paulo, quando fundou essa igreja filipense, a Bíblia relata no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o desejo dele não era ir para Filipos, não era ir para Macedônia, mas sim ir para a Ásia. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus o impediu de ir até lá, de pregar a palavra na Ásia. E quando Paulo chega em Listras, ele depara com aquela mulher ali e fala do Evangelho de Deus, aí já uma alma se rende para Cristo. Aí daqui a pouco se depara com uma endemoniada que estava perturbando. Eis aí os homens de Deus que tinham um espírito de adivinhação. E ali ele repreende aquele espírito de adivinhação na vida dessa mulher, também proporcionando a liberdade na autoridade do nome de Jesus Cristo para aquela alma. Mas só que Paulo, ele não ganha os holofotes por isso. Paulo, por ser um autêntico cristão, ele não vai ganhar nada terreno por essa causa. Pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles são lançados no cárcere, porque os senhores dessa mulher, aqueles que lucravam com o espírito de adivinhação que nela habitava, vai fazer queixa deles para os judeus, os líderes religiosos da época, e assim não somente jogado no cárcere, mas a Bíblia fala que eles são amarrados, presos, e são também açoitados na praça de Filipos. E lançado da prisão, Paulo poderia questionar, poderia duvidar do amor de Deus, ou questionar a direção do Espírito Santo, porque essa não era a vontade dele era de estar na Ásia, pregando na Ásia. E quantos de nós, às vezes, também não nos questionamos de como está a nossa vida em Deus? Talvez nos questionamos esperando mais de Deus. Ei, se não fosse a longanimidade do Senhor, nós não estaríamos aqui. Quantos de nós aceitamos e nos rendemos a Cristo na primeira vez que nos entregaram um folhetinho, ou da primeira vez que ouvimos falar do seu amor? Porque temos pressa em ser abençoado, porque temos pressa em querer conquistar as coisas em Deus. Se o Senhor foi misericordioso, paciente, gracioso conosco e principalmente longânimo, nós não queríamos, mas Ele nos fez querer. Aleluias! Por isso eu fico maravilhado com Jesus, porque Paulo, ele poderia questionar, mas quando a Bíblia narra que quando vai se aproximando a meia-noite, aleluia, louvado seja Deus, Paulo e Silas estão adorando, porque quem tem a alegria do Espírito de Deus e a alegria da salvação não é qualquer coisa que rouba a alegria da salvação. Paulo estava bem certo de quem o servia. Agora sim, outrora antes pensava que o Evangelho de Cristo era uma seita, e ele, zeloso da lei, perseguia, matava, mas em ignorância. E a Bíblia fala em Atos 16:31 que Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Deus viu no Saulo, aleluia, um grande apóstolo,
Louvado seja Deus, que superaria até muitos que ali com ele andavam, que muitos ali tiveram visão de Jesus face a face, andaram com o mestre, olharam o mestre, aprenderam diretamente com o mestre. E Paulo só teve uma visão de uma descida de Cristo abortiva, podemos dizer assim. Aleluia, louvado seja Deus. Porque tudo que ele aprender aos pés de Gamaliel, relata a Bíblia, ele considera como um esterco, depois que verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus. E foi isso, foi tudo que ele recebeu de Jesus que sustentou o ministério de Paulo. Louvado seja Deus. Quando Paulo está ali no cárcere e as cadeias se estremecem, todas as portas são abertas, a Bíblia diz que o carcereiro, ele pensa em tirar a sua própria vida, mas ali ele impede, ele grita: não faça tal coisa, estamos todos aqui, porque Paulo entendeu que, diferentemente de Pedro, quando um anjo vai o buscar e o resgatar da prisão, havia um propósito maior de tudo que o Espírito Santo estava fazendo ali, de alcançar vidas, alcançar famílias. E esse deve ser o desejo também de nosso coração. A Bíblia diz que o sábio, ele ganha almas para o reino dos céus. E nós não podemos deixar que qualquer coisa roube a nossa alegria. Falei que Paulo destaca que podemos também nos alegrar no sofrimento. E olha o que diz em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 13. Nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus de que nós podemos nos alegrar no sofrimento. E em Pedro 4, 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, que também na revelação, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, e não podemos deixar que roube a alegria do nosso coração. Quando temos a alegria de crer, Jesus falou para Tomé: porque viste e creste, mas bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos felizes também de não ter visto, mas termos crido no nosso Senhor e Salvador. Quem é salvo não pode deixar que a sua alegria seja roubada. Ladrão é o que não falta. Eu li um livro que diz Ladrões da Alegria. É um livro de Hernanes Dias Lopes, onde ele destaca ali quatro coisas que podem roubar a nossa alegria, ou pelo menos tentar roubar. E uma delas é a circunstância. E nós não podemos deixar que circunstâncias adversas venham nos entristecer. E muitas são as circunstâncias que se apresentam no nosso dia a dia, tentando nos parar. Enfermidades, problemas financeiros, muitas são as situações. As pessoas também podem ser situações que tentam também nos roubar a nossa alegria. Com sentimentos ruins e atitude má, pessoas tentam roubar a nossa alegria. Você lembra da história de José? Lembra do que seus irmãos fizeram com ele? Nós conhecemos a história de José, que foi traído pelos seus irmãos.
E muitas das vezes a gente espera dos nossos inimigos muitas coisas, e contra eles é fácil de nos proteger e nos armar. Mas quanto aquele que está do nosso lado, aquele que temos uma consideração, a Bíblia fala que os nossos inimigos seriam os próprios da nossa casa. E isso dá muito difícil às vezes nos se recuperar. E isso pode ser na nossa família, na nossa família de sangue ou na sua família cristã. Existem muitas pessoas feridas nas igrejas. Existem muitas pessoas machucadas com seus irmãos. Eu ouvi uma ilustração uma vez e ela é bem interessante. É sobre a família de porcos-espinho na Antártica. E essa família, ela estava passando muito frio. Esses animais estavam morrendo congelados. E ali eles se abraçavam, se ajuntavam para poder se protegerem do frio. Mas à medida que eles se entrelaçavam, se machucavam com seus espinhos e sangravam. E assim essa maneira de se manter aquecido machucava, doía. Mas quando eles se afastavam, a morte era iminente por causa do tamanho frio naquele local. Resumo da história: para que eles pudessem sobreviver, eles precisaram suportar os espinhos um dos outros e as dores que sentiam. Mas não é só isso, nós não precisamos, como a Bíblia fala, carregar as cargas um dos outros somente, suportando-vos uns aos outros. Mas Jesus vai além, falando acerca do amor, de como devemos proceder com o nosso próximo, nosso semelhante, somente amando de verdade, que muitas das vezes nós sozinhos não conseguimos. Eu já ouvi algumas vezes aqui, porque muitos buscam batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, mas poucos buscam batismo com amor. Eu já escutei nosso pastor aqui orando numa oficina de oração: Senhor, derrama do teu amor, batiza-nos com o teu amor, porque o amor é o dom supremo. O amor, ele tudo passa e o amor vai permanecer em nossas vidas. E somente quem ama de verdade tem a atitude que o José teve. Mesmo sendo traído pelos seus irmãos, passando tudo o que passou, tendo a oportunidade de se vingar, e o que José fez com os irmãos? Perdoou, amou-os, e detalhe, fez com alegria, aleluia, fez com alegria. E somente os salvos, os verdadeiramente salvos, conseguem tal coisa. Eu não vou pedir para você virar para o teu irmão e perguntar: você tem a alegria da salvação? O que alegra o teu coração hoje? Mas eu vou pedir para você perguntar a si mesmo, porque teu irmão também está ouvindo a minha voz e também está refletindo nessa mensagem. O que tem alegrado o seu coração hoje? A minha alegria, a minha alegria é passageira, ela é momentânea ou ela é permanente? Porque se a alegria para mim se resume em ter posses, em ter bens materiais, carro, casa, certamente ela é passageira. Se eu ponho minha alegria, se resume num time de futebol, se a minha alegria se resume em viagens, se a minha alegria se resume em coisas terrenas, certamente ela vai ser passageira. Mas se a minha alegria for como a minha fé, fundamentada em Cristo Jesus, nosso Senhor, ela vai ser eterna. Porque Ele é eterno e nos concede vida eterna através da sua pessoa. João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo, Ele declara que veio para que tenhamos vida e a temos em abundância. E abundância não é abundância de bens materiais. Ei, você, se alguém te enganou falando que você vindo para a igreja, dando o teu dízimo, tu vai ficar rico, não vai não. Mas não vai mesmo. É melhor tu tentar a sorte na loteria, no tigrinho, em qualquer outra coisa. Mas na igreja você não vai enriquecer. Aleluia. Porque prosperidade, as pessoas têm um conceito errado
do que é a verdadeira prosperidade. Tem um dito aí popular que diz que a alegria de pobre dura pouco. Eu não concordo com isso. Senão, tem alguém rico aqui, irmãos? Senão todos nós seríamos tristes. A alegria de pobre, a alegria do ímpio dura pouco. Segundo Asaf no Salmo 73, quando ele entra no templo e vê ali qual é o fim deles, ele sabe que a alegria do ímpio dura pouco. Mas presbítero, tem alguém lá que eu conheço alguém que é rico de berço e já está velho e está rico, está curtindo a vida adoidado. Que ele viva 100 anos. O que é? Não é pouco? Claro que é pouco, diante da eternidade que nós temos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito pouco. Isso é porque vivemos 100, 200, 300 anos nessa terra, com uma vida regalada. Isso nem se compara uma eternidade com Jesus, o Senhor de nossas vidas. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Não é nada, irmãos. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e ela só pode ser preenchida com as coisas do céu, com as coisas do alto, com as coisas do reino. Nada vai nos satisfazer, nada vai ser suficiente para nós aqui nessa terra, nem mesmo a própria vida que temos. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas o que, por amor de mim, perdê-la, salvá-la. Salmos 116, o verso 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tem uma versão que fala é com pesar que o Senhor, não é com pesar, é preciosa a morte do Senhor, dos seus santos aos olhos de Deus. Deus ama quando alguém que morre em sua presença, quando alguém, você depois verifica esse Salmo de 116, verso 15. Talvez você ame a versão da tua Bíblia, você goste da Bíblia que tem, mas há alguns versículos, alguns versos em algumas denominações que distorcem o significado de alguns contextos de alguns versículos. Isso é muito perigoso também, porque quando eu vi numa versão diferente, eu estranhei, fui buscar. E a gente subentende que o Senhor, sim, tem prazer na morte dos seus santos. A Bíblia, em outros textos e outros contextos, vai dizer que Deus não se agrada com a morte do ímpio, antes que chegue ao pleno conhecimento da verdade, por essa verdade seja salvo. Mas se Deus recolhe alguém para si, alguém que já está na sua presença, é prazeroso para o Senhor. Nós que sentimos, nós que sofremos, não, o Senhor se alegra. E nós também precisamos nos alegrar, aleluia, nos alegrar também na morte, porque temos que ter convicção da nossa salvação. E só quem tem convicção da salvação, só quem sabe para onde vai, consegue ser alegre no momento de dor e de sofrimento. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uma outra característica que possa, ou melhor, uma outra coisa que possa roubar, são os bens materiais, as coisas materiais podem roubar a alegria. Vivemos em uma sociedade materialista, mercantilista e consumista. Por causa de valores invertidos, eles valorizam mais ter o que o ser. Sim, mais o dinheiro que o caráter. Aí eu notei aqui, Zaqueu não fez isso. Ele é um bom exemplo a ser seguido. Lucas capítulo 19, irmãos. Eu não sei se eu te falei que pretendo ser conciso, ou seja, breve, e ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Lucas 19. Vamos ver o que a Bíblia narra acerca de Zaqueu, publicano. Rapidamente, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, presta atenção nesse detalhe, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedava com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O versículo 6 no final diz que, o versículo 6, ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. E o versículo 8 vai dizer que ele voluntariamente diz para Jesus que se alguma coisa ele tem defraudado, que ele vai dar metade dos seus bens ao pobre. Se algo tem defraudado, vai restituir 4 vezes mais. Primeiro, ele sente alegria de receber Jesus em sua casa, alegria da salvação. Quem é o nosso Salvador, igreja? Quem é o nosso Salvador, igreja? Jesus. Pensei que tinha alguém que não soubesse. E ele recebe a Jesus em sua casa com alegria. E ele não permite que nada o impeça dessa alegria sair de sua casa. Jesus não pede, não cobra nada dele. Ele que voluntariamente tem essa atitude. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Quando a luz chega em nossa vida, tudo que é obscuro, tudo que não convém, nós passamos a ter discernimento do que convém e não convém. Não precisa que a gente vá até dezembro, entre no ano de 2025, falando que precisamos sofrer uma metanoia, que precisamos ser transformados em nossas mentes, para que tenhamos um corpo saudável, que é a igreja, um corpo saudável para a glória de Deus. Porque se você já recebeu Jesus em sua casa, você já sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, e a nossa alegria, ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora, já nos esclarece todas as coisas. 1 João capítulo 2, 20 diz que nós temos a unção do Santo e sabemos todas as coisas. O 27 diz que não temos necessidade que ninguém nos ensine, porque a unção que recebemos, devemos permanecer nela, porque ela nos esclarece todas as coisas. Você não precisa ficar dependendo do pregador ou somente daquilo que é liberado deste altar. Paulo vai elogiar os crentes de Bereia. Ele não entra, ele não fica magoado ou entristecido. Será que eles estão examinando, duvidando do que eu estou falando ou pregando? Pelo contrário, ele diz que os bereanos, eles eram sobremodo mais excelentes, mais cautelosos do que os crentes de Tessalônica, porque tudo que Paulo pregava e falava, eles iam examinar segundo as palavras de Deus, as escrituras. Irmãos, não espere somente do que é liberado desse altar. O véu já foi rasgado, você tem acesso ao trono da graça. O Deus que é na vida do nosso pastor, dos nossos pastores, o Deus que é na vida dos pregadores, é na sua vida também. Você também é um porta-voz do Senhor. Você também pode ser um profeta do Senhor no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, em vizinhança. Você pode ser um porta-voz do Senhor, se é que Cristo já entrou na sua casa. Não foi o que o jovem rico fez. Só virar uma folha aí no capítulo 18. Um jovem rico vai ter com Jesus e pergunta: bom mestre, o que é necessário para alcançar a vida eterna? Jesus recita ali alguns mandamentos e ele diz que tudo tem observado. Jesus fala: uma só coisa te falta. Como João falou no estudo de quinta-feira passada, e amanhã tem mais, já quero fazer rapidamente uma ressalva aqui. Amanhã tem estudo bíblico às 19 horas, toda a igreja convidada em nome de Jesus. João falou que esse jovem estava bem na fita. Ele estava observando ou vivendo todos os mandamentos. E Jesus fala: só te falta um. E ele sabia o que era, porque senão ele não ia ter com Jesus. Quem tem convicção não fica perguntando: o que falta, o que eu devo fazer, porque já sabe. O Espírito Santo guia, conduz, nos direciona e nos garante. E ali ele vai ter com Jesus. Jesus fala: vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e siga-me. A Bíblia fala que ele sai triste,
por causa que era um homem rico. E Jesus fala com os discípulos a dificuldade, ou seja, que seria impossível, quão possível é o rico herdar o reino dos céus. Mas não foi assim com o Zaqueu. O Zaqueu era rico, a Escritura fala no versículo 2. Era um publicano, era odiado pelos seus irmãos. O publicano era um judeu que cobrava imposto, irmão, para César, para Roma, para os inimigos, os opressores de Israel, era ele, e por isso os publicanos eram tão odiados. Zaqueu era odiado, mas Jesus não veio somente para os bonzinhos. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Espírito de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe se verdadeiramente você tem a alegria da salvação. Não precisa você olhar para o lado ou perguntar para o seu irmão do seu lado: você está alegre? Você é alegre? Quem convive contigo sabe. Quem está no seu dia a dia sabe. Pastor Miquel, pastor Avanir, não tem o poder de estar na tua casa. Eu já vivi numa igreja, eu já morei dentro da igreja por muitos e muitos anos, onde não passava nada batido, desapercebido, todo mundo te corujando. Verdadeiramente era uma nuvem de testemunho. Outrora, tendo a oportunidade, a gente fala mais sobre isso. Mas eles não sabem no seu dia a dia. Quem te conhece, a sua esposa, seus filhos, seu marido, esses verdadeiramente sabem se você exala o bom perfume de Cristo, se você resplandece o brilho do Espírito Santo, não somente dentro de quatro paredes, mas por onde quer que você ponha a planta do seu pé. Você tem que ser alegre, porque você tem Cristo em sua vida. Aleluia. O rico tem, sabe quais são as duas maiores preocupações do rico? O rico só tem apenas duas preocupações: é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar mais. Essa é uma das preocupações. A outra é o medo. Medo de perder, perder, perder. Aí não vive. Não vive. Irmão, não estou falando de uma fé inconsequente, não, uma fé com responsabilidade, de trabalhar com ardor, mas em primeiro lugar confiar no Senhor. Porque quem não gosta de trabalhar, a própria Bíblia declara: aquele que não quer trabalhar também que não coma, morra, nem que seja de fome, mas morra. Não pede também não quer trabalhar, não pede não. Irmãos, tem pessoas abusadas, que vai pedir ajuda na igreja, aí a igreja às vezes está precisando de... Eu já sei, o pastor falou isso uma vez para mim, que chegou pedindo ajuda para um bujão de gás. Pô, o mato alto do quintal, lá atrás. Pô, varão, vou amolar uma enxada ali, que uma enxada não está... Você capina. Sabe que o sem vergonha tem coragem de falar? Só assim: eu vim pedir ajuda, não vim pedir trabalho. Então que um miserável desse tem que ser ajudado? Tem nada, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Tem gente que não gosta de trabalho não, brinca, mas come igual um leão. Em primeiro lugar, confiar em Deus. Aleluia. Ansiedade. Eu já estou caminhando para o final. O Ministério de Louvor, se já quiser se posicionar, eu falei que seria bem breve e fiel ao que Deus colocou no meu coração. Gostaria que isso ficasse incutido na tua mente. Será que alguém lembra qual o título que eu dei a essa mensagem? A alegria de ser salvo. É bem verdade que nosso poder de absorção, de ouvir, é muito pouco. Talvez quando acabar o culto, tu lembre metade do que foi ministrado aqui. Chegando em casa, tu já perde mais os 25%. Amanhã, dependendo, você... E olha que está sendo gravado, está muitas mensagens aí no nosso YouTube, na nossa página, na rede social. E você tem a oportunidade de ir lá, para que cada mensagem, cada palavra liberada fique inculcada na sua mente. E essa também possa fazer parte do seu dia a dia. A alegria através da salvação em Cristo Jesus. E a ansiedade. O ansioso, ele sofre por antecipação. Ele quer saber... o ansioso, ele sofre por antecipação. Irmãos, a pessoa às vezes é brincadeira, como que está preocupado com o que vai acontecer, preocupado como que vai ser minha vida daqui a tanto tempo. E essa preocupação demasiada, irmão, ela só vai causar mal para a gente, só vai fazer mal para a gente.
A gente quer saber do futuro? Se eu quero saber do meu futuro, vai depender muito das minhas atitudes hoje. Do que eu decido, das decisões que eu tomo hoje, ela vai ecoar no meu futuro. Quero saber qual vai ser a minha colheita lá na frente, depende do que eu semeio hoje, do que eu estou plantando, do que nós estamos plantando. Então não adianta você ir na cartomante, não adianta você ir lá não sei aonde, para querer saber como que vai ser daqui a tanto tempo. Ela só vai te enganar e pegar teu dinheiro. Porque o que diz o que você vai ser lá na frente é o que você faz hoje, as atitudes que você tem hoje. É como aonde você quer passar a sua eternidade. E aqui é o caminho para o final. Aonde você quer passar, todo ser humano, ele é eterno. Como eu falei, Deus colocou a eternidade dentro do homem. Por isso que nós temos dificuldade de lidar com a morte. Nós fomos criados por Deus, feitos por Deus a sua imagem e semelhança, feitos para sermos eternos. Mas por causa da desobediência do nosso irmão, nós temos que experimentar, todos nós teremos que experimentar da morte, se Jesus não voltar antes. E lá no capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, versículo 10 do capítulo 2 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, o nosso Salvador, motivo de grande alegria, o motivo de eu e você estarmos aqui, diante de sua presença. Em momento algum Ele nos abandonou, em momento algum Ele nos abandona e não abandonará. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Irmãos, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seu ouvido tapados ou agravados para que não nos possa nos ouvir. Somente uma coisa faz separação entre nós e nosso Deus, diz Isaías, que são os nossos pecados, as nossas iniquidades. Aleluia. Mas Jesus já tomou sobre si toda a dívida que era contrária. Basta uma atitude, você já ouviu isso, que ninguém vai para o inferno pelo pecado que comete, mas sim pela graça que rejeita, sim pela falta do arrependimento. Se você tem a oportunidade, a Bíblia diz que a fé ela vem para ouvir, e se você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, aqui eu já começo o convite da graça, favor imerecido de Deus para minha e para a tua vida. Só eu sei o quanto essa palavra falou no meu coração. Sim, essa simples mensagem, que não podemos deixar roubar a minha alegria. Irmão, se eu olhar um pouquinho só para trás, eu sei, você também sabe da onde Deus te resgatou, da onde Deus te tirou, do lamaçal de pecado que tu estava. Antigamente a gente, poxa, vale a pena ressaltar isso. Estamos aqui temporariamente, estamos aqui hoje, porque a igreja está em obra, tem um telhado sendo feito. Eu falei aqui sobre a alegria de contribuir, que somente quem é salvo, quem tem entendimento, sabe. Quantos de nós já não gastávamos com coisas que nem convém falar, e hoje não podemos endurecer o nosso coração para contribuir com o reino de Deus. Você não está contribuindo com o pastor Ivani, pastor Miquéia, pastor Vando, você está contribuindo com o reino de Deus. Vale a pena ressaltar, estamos numa grande obra, não podemos parar. Aquele lugar ali já está pequeno. Nós temos sede de vidas, e vidas não para encher tempo, não por quantidade. Nós queremos ver vidas transformadas de fato e de verdade. Você já deve ter ouvido falar na cura da alma, você já deve ter participado da cura da alma. Eu sei como eu cheguei nesse ministério, e eu louvo a Deus pela comunhão Rara Rio, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu quero convidar você
que não importa qual foi o motivo, o que possa ter acontecido que te fez parar, desanimar. Não sei qual foi o ladrão que roubou a tua alegria, mas a oportunidade de hoje, de alegrar o Senhor Jesus, a alegria estar na casa. Lembra daquele casamento? Que o vinho simbolizava alegria, acabou o vinho, mas Jesus estava lá, e transforma a água em vinho. Nesse momento Ele quer transformar a tua tristeza em alegria. Você até tentou ficar por um tempo longe, afastado, mas não consegue, não consegue. Você conhece a voz do bom pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não é a voz do presbítero Fábio, do pastor Evani, do pastor Miqueias, pastor Adriano, mas a voz do bom pastor. E Ele te chama nessa noite. Sim, não só você que se afastou, mas você também que nunca aceitou e se rendeu a Cristo, talvez por medo, receio de alguma coisa, porque eu vou deixar, ter que parar de fazer isso, ter de parar de fazer aquilo. Quando eu melhorar nisso daqui, eu aceito a Jesus. Deixa eu te falar, ninguém sabe sobre o dia de amanhã. Aleluia. Se você pensar assim sozinho, você não vai conseguir. Mas tem alguém que está de braços abertos, te chamando, te convidando, para que você possa estar trilhando um caminho de alegria em sua presença. Eu glorifico, exalto a Deus pela tua vida. Eu vou passar o microfone aqui de direita. Ministério de louvor, melhor dizendo, já está posto. Dá tempo de um louvor, né? Vamos adorar o Senhor. E você que sentiu Deus nessa mensagem, você que foi confrontado por essa palavra, enquanto estamos aqui, nesse momento, a oportunidade está aberta. Ou até mesmo acabando esse culto, você tem a oportunidade. Eu creio que quem tomar posse desse microfone irá insistir um pouco mais, porque sabe da importância que você tem para Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Convido você a aplaudir aquele que é digno, o Espírito Santo de Deus. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.